Boa tarde a todos, meu nome é Cláudio. Nessa videoaula eu vou falar um pouco sobre hash e criptografia. Qual que é a diferença entre hash e criptografia? Criptografia você precisa de uma chave para criptografar e uma outra chave para descriptografar. Imagine, por exemplo, eu tenho aqui está o meu nome. Então eu uso uma chave para criptografar. Então gera o meu arquivo criptografado, ou no caso um texto criptografado. Então vamos supor que eu quero entrar no sistema. O que ocorre? Eu uso uma outra chave de descriptografia que vai pegar o meu nome criptografado e vai descriptografar. Então isso é o que faz a criptografia. No caso de hash não funciona dessa forma. Hash ele é um algoritmo que é gerado um valor único, tá, de tamanho único também, e a única coisa que muda nele é o tipo de hash conforme os caracteres que você digita. Então, exemplificando melhor, quando você digita por exemplo, Delphi Rio, e você manda executar um MD5, quando você gera um hash, o hash correspondente à palavra Delphi Rio, do jeito que está aqui, é justamente esse hash. Tá? Então, esse hash aqui corresponde ao Delphi Rio. Se eu selecionar aqui o meu MD5 e executar várias vezes, sempre ele vai ter o mesmo valor, independente da quantidade de vezes que eu clico. Então o hash ele é um valor fixo, nunca vai mudar. Tá? Então se eu pegar esse Delphi Rio aqui ó, e colocar aqui em MD5 para saber o tamanho dele, observe que o tamanho é 16. Tá? O tamanho dele sempre será 16, independente do tamanho do texto. Então não vamos confundir. Hash gerado, ele é único e não muda desde que os caracteres não sejam alterados. O tamanho nunca vai mudar também. Como assim o tamanho nunca vai mudar? Observe que o hash tem um tamanho 16, tá? O hash MD5 tem 16, conforme o site da Microsoft. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então tá aqui, ó. Aqui ele explica quais são as saídas de algoritmo: 128 bits, 16 bytes para MD2, MD4, MD5. 160 bits, que corresponde, pelo que eu estou vendo aqui, 20 bytes. Tá? Então SH1, SH e SH1, SH256, 512, enfim, tem 64 bytes. E 256 tem 32 bytes. Já o MD5, ele tem 16. Tá? Então o valor sempre vai ser igual, sempre vai ser o mesmo. Então observe que meu MD5 eu vou digitar um texto aqui, ó. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Então esse texto, apesar dele ser grande, ele sempre vai gerar um hash de tamanho 16. Observe que não muda. O texto é grande. Então o tamanho do meu hash, fixando o tamanho do meu hash, sempre vai ser 16 em MD5. Já o hash gerado, ele altera, tá? Conforme o meu texto. Se eu der um simples espaço, um hash, ele é alterado, tá? Então já não é o mesmo hash. Então essas são as principais diferenças. Pode-se quebrar um hash? Sim, um hash pode ser quebrado. E eu vou mostrar para vocês como quebra um hash utilizando um site que permite fazer isso. Então eu vou gerar um hash aqui, eu escrevi até hash, justamente para não dar problema, porque se eu tirar o E, o SQL Server vai identificar como um hash, que é um comando interno, alguma coisa assim, e ele não vai deixar eu gerar. Então eu vou gerar o hash. Então tá aqui, ó, que eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, e vou pegar esse hash, vou num site que tem aqui, ó, e vou gerar esse hash. Aliás, eu vou fazer o inverso. Eu gerei o hash e eu quero que esse site faça o inverso. Ele mostra para mim qual foi o caractere que gerou esse hash. Então eu clico em reverse e ele mostrou para mim Cláudio com a primeira letra maiúscula. Então está correto. Observe que ele gerou de forma correta. Então eu vou colocar aqui Cláudio 123. Vou gerar um novo hash. E está aqui, ó. Gerei um novo hash. Vamos ver se o hash que ele gerou, tá? O hash que ele serve. Então o site ele permite eu criar um hash também, tá? Então aqui, ó, Cláudio 123, eu vou mandar ele gerar um hash. Então tá aqui, ele gerou um hash, ó, Cláudio 123. Esse hash
é igual ao hash do SQL Server? Então vamos ver se é igual. Então eu vou selecionar ele aqui, vou dar um Ctrl C e observe que o hash é igual, tá? Mesmo que seja caracteres maiúsculos, o hash é igual. E se eu quiser quebrar esse mesmo hash, basta eu pegar o hash que eu acabei de gerar, colocar aqui, deixe-me ver aqui qual foi o hash que eu gerei. Para eu não errar, eu vou pegar esse hash aqui, dar um Ctrl C e vou mandar ele quebrar o meu hash. Então observe, pegou meu hash cloud123. Esse site ele tem uma limitação. Se eu colocar mais um caractere, então cloud1234, ele já não vai conseguir ler esse hash. Justamente porque ele tem um limite até 10 caracteres. Então até 10 caracteres ele consegue. Passou de 10, o site já não consegue. Então se eu vier aqui e tentar fazer um reverso, ele não consegue. E se eu usar a acentuação, também ele não consegue. Tá? Então eu vou tirar aqui os 4 caracteres, vou colocar apenas uma acentuação no A. Vou gerar o hash, dou um Ctrl C, dou um Ctrl V, copio só essa parte, vou mandar reverter e ele não consegue. Tá? Então esse site tem essas limitações. Como que funciona o hash no sistema, na maioria dos sistemas, para não dizer 100%, e vamos imaginar o seguinte. Imagine que eu tenho aqui o meu sistema. Tá? Eu tenho aqui minha tela de login, então eu digito aqui Cláudio, e eu digito Delphi Rio. Então eu digitei Delphi Rio, digitei aqui minha senha Cláudio, digitei Delphi Rio, ok. Como que o sistema sabe que o que eu digitei está certo? Então o sistema faz da seguinte forma. Ele pega o nome do usuário, tá? O nome do usuário que eu digitei aqui, e compara com o nome do usuário que está na minha tabela. Se o nome do usuário for igual, ok, a primeira etapa já foi aprovada, que era o nome do usuário. Tá? Isso se não estiver utilizando o MD5. No caso da senha, a senha já não funciona dessa forma, porque a senha ela utiliza o MD5. Então eu não posso comparar Delphi Rio com o hash MD5, porque nunca vai bater. Ou seja, esse hash é igual a Delphi Rio? Não, não é igual. Então esse aqui, o sistema, a pessoa nunca vai entrar no sistema se fizer dessa forma. Então como que é feito? Como que o sistema trabalha? O sistema trabalha da seguinte forma. Eu digito aqui a minha senha, o sistema gera um MD5, então ele gerou aqui um MD5, ele compara o MD5 que eu gerei com o MD5 que está na minha tabela do meu banco. Então, esse MD5, que é resultado do meu hash Delphi Rio, é igual ao hash de MD5 que está no meu banco? Se sim, então beleza, então o sistema vai logar. Então bateu as duas etapas, bateu a senha informada, que foi feito o hash, feita a comparação com a tabela, e o meu usuário, que foi feita a comparação da tabela se não tiver feito nenhum processo de hash. Então funciona dessa forma. Inclusive o torrent, ele faz esse tipo de validação quando você está baixando algum arquivo. Então quando você vai baixando o arquivo, você baixa o arquivo de forma fracionada, né? Vai baixando alguns bytes. Quando ele termina o processo, ele simplesmente gera um hash, verifica se o hash do final do download é igual ao hash do início do download. Se o hash for igual, significa que o arquivo baixado está ok. Tá? Agora, se houve alguma mudança no hash, significa que houve alguma perda no meio do caminho. Então, significa que o seu arquivo, na hora que você for descompactar ou executar, ele não vai funcionar direito. Tá? Então, eu espero que eu tenha sido bem claro na explicação referente à criptografia e referente a hash. Como que utiliza o hash em telas de login. Tá? Então, essa implementação vai ser uma implementação que nós vamos utilizar. Talvez eu utilize até um hash de 512, ou então eu posso utilizar até um hash mais simples, só para que vocês possam compreender. E depois, quem quiser modificar, pode modificar e usar um hash, digamos assim, mais
mais difícil de ser quebrado. Tá? Então dê seu like, compartilhe, divulgue o canal. Mas antes eu gostaria que vocês compartilhassem para que houvesse mais inscritos, uma vez que o Google modificou seus termos de uso, ou seja, sites que antes, no caso, canais que antes eram monetizados, hoje já não é mais, se tiver menos de 1000 inscritos. Tá? Então, eles já tiraram esse benefício e, conforme as regras, se eles alterarem as regras, pode ser até que eles comecem a excluir os canais que tenham menos de 1000 inscritos. Tá? E essa é uma das questões que já foi até alterada nos termos de uso do Google. Então dê seu like, compartilhe, divulgue o canal e nos vemos na próxima videoaula.